Então, meus herculoides, vocês já assistiram o vídeo 1, 2 e o 3 já? Já entenderam tudo sobre a estrutura do sistema feudal, da burguesia, do absolutismo e do iluminismo? Gente, é muito importante que vocês assistam os vídeos anteriores para que vocês entendam a estrutura da política e o desenvolvimento da economia. Assim você vai entender e opinar com propriedade o assunto. Meu filho, aqui não tem ideologia, é ciência nua e crua. Eu passo a informação e o conhecimento. Você faz o que quiser com ele, escolhe o lado que você quiser. Hoje nós vamos falar de como nasceu a indústria, de como nasceu esse negócio de empresário e empregado. O engraçado é que o termo empregado era substituído pela palavra proletariado. E proletariado, gente, vem de prole. É o quê? De filhos, de descendentes. E essa palavra teve origem porque a burguesia daquele tempo achava que o trabalhador não tinha nada na vida. A única coisa que ele deixava para o mundo eram os filhos. Levava o tempo em fazer menino. Agora, antes de entrar na industrialização da Europa, na chamada Revolução Industrial, vamos lembrar que a gente saiu da Alta Idade Média, quando a Idade Média estava se bombando, que era por ali entre o século V e o século X. Estava ali o começo do sistema feudal, o feudalismo. Nessa época a economia era agropastoril, quer dizer, não existia comércio. Os países que conhecemos hoje, como a Inglaterra, a Espanha, a França, Portugal, eram divididas em cidades, era dividida em províncias, era dividida em grandes propriedades de terra. E cada cidadezinha dessa tinha seus próprios costumes, tinha suas próprias leis, tinha sua própria língua. Essas regiões eram divididas em grandes fazendas, os feudos. E cada regiãozinha dessa era como se fossem pequenos países, pequenos estados. A gente pode até dizer que eram cidades e estados. Por quê? Porque eles tinham sua própria autonomia. E aí, Jota, por que nessa época não tinha comércio? Porque dentro de cada cidade dessa, eles só produziam o que precisava para viver. Era roupa, era comida, era casa, era ferramentas para trabalhar. Então o comércio aí era zero, porque eles nem precisavam. E a sociedade era dividida em nobreza, clero e servos. A nobreza eram os senhores feudais, eram nobres. O clero era o pessoal da igreja, padre, bispo, e o servo, menino, o servo era o povão, eram os pobres, eram camponeses que comiam o pão que o diabo amassou. A única coisa que tinha para fazer naquela época era trabalhar nas terras da nobreza. Mas os bichinhos não tinham direito a nada. Eles só faltavam pagar para trabalhar. É isso aí! Mas aí uns servos mais rebeldes, aqueles que não gostavam muito de ficar ali no campo, começou aí as rotas comerciais, passavam negadazinha com o jumentinho vendendo umas coisas, querendo trocar umas coisas. Aí começaram com o negócio de, ei, vamos trocar isso aqui, a gente troca assim, troca que eu te troco, primeiro tu, depois eu. É o quê? Essas pessoas que viviam ao redor do castelo feudal, ao redor dos burgos, viraram os burgueses, eram comerciantes. E ali tem o início do capitalismo, que se transforma no mercantilismo. Aí o feudalismo começa a ter problemas, ficar para trás e vai lá e vai cá. A gente chama isso aí já de baixa idade média, quer dizer, a idade média andava em baixa, que vai do século XI ao século XV. Aí a burguesia acaba dando poder a um rei porque ela tinha interesse que uma pessoa forte unificasse, tivesse só uma moeda, tivesse só uma língua, deixasse de ser cidades, estados independentes e virasse uma soberania, um país. Aí uma pessoa com uma concentração de poder só pode ser duas coisas: ou é uma ditadura ou é o absolutismo. Naquele tempo era o absolutismo, era um rei. Eu me remexo muito. Isso acontece no final da Idade Média, da Baixa Idade Média, e dá início ali no século XV à Idade Moderna. Aí, menino, com o rei no comando, ele vai lá e define território. Ó, isso aqui é meu, o outro vai depois, essa aqui é meu, o outro vai assim. E aí nós temos o rei da França, o rei da Inglaterra, o rei de Portugal, o rei da Espanha. E a gente já tem o comecinho ali do comércio. A gente tem o pré-capitalismo, que a gente chama de mercantilismo. Eu não vou falar disso porque você que já assistiu os outros vídeos já entende tudo sobre o mercantilismo. Ah, bom. Então, gente, vamos ser justos. A burguesia é muito importante para o desenvolvimento da sociedade e a gente chegar onde a gente está hoje. E você tem até uma história bonita, né? A gente tem
servos que viram comerciantes, que rompem com a estrutura feudal, que unificam a moeda, que unifica o Estado, quer dizer, foram bem dizer responsáveis pela formação sólida dos países, criam uma nova política econômica, rompem diretamente com a Igreja Católica, dão apoio à reforma protestante. Você tem uma Bíblia hoje dentro de casa, foi porque Martim Lutero, junto com a burguesia, fizeram a reforma protestante, foram responsáveis pelo Renascimento e o Iluminismo. Gente, isso aí era a burguesia da Europa no século XV. A burguesia aqui do Brasil sendo negacionista, sendo bolsonarista, olavista, acreditando em terra plana. Palhaçada! Só que preste atenção, antes do Iluminismo, que foi no século XVIII, a burguesia de um determinado país saiu na frente com as suas ideias e políticas econômicas liberais. Dentro desse contexto histórico, o liberalismo político e econômico era uma coisa boa, porque naquele momento tinha o absolutismo, era um rei que mandava intervir em tudo, era 100% intervenção do Estado. E veja, essa intervenção do Estado não era para construir escola, construir hospitais, cuidar do pobre, não. Essa intervenção do Estado, do rei, era só para ele mesmo, era só para os benefícios da corte. É isso aí! Naquele tempo você não era livre para comercializar com quem você quisesse, você não tinha direito a uma propriedade. Se o rei chegasse lá na sua casa, ó, achei sua casa bonitinha, vou ficar com ela, ele ficava, você ainda tinha que agradecer, obrigado, milord, por o senhor escolher minha casa. Você não era dono nem da sua própria vida. Se o rei quisesse matar alguém, ele mandava matar. E aí, para quem assistiu o vídeo 3 que eu falo de direitos humanos de primeira geração, entende exatamente o que eu estou falando. Resumindo, a burguesia queria romper com essa estrutura, queria romper com o Estado. E o primeiro país a fazer isso foi a Inglaterra no século XVII, numa coisa chamada Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa foi a primeira revolução burguesa da Europa Ocidental. Não me diga! A Inglaterra rompeu definitivamente com o que restava do sistema feudal. Ali ela dá mais força, ela promove o capitalismo. Gente, mas não foi assim, devagarzinho, conversando, trocando ideias, não. Menino, rolou foi chibata na Inglaterra. Menino, a gente tinha o seguinte, a gente tinha naquele momento o rei Carlos I, que queria o poder só pra ele e pra família dele. O 01, o 02, o 03, e do outro lado a gente tinha o parlamento. Gente, já existia parlamento naquela época. Na verdade, o parlamentarismo na Inglaterra já existia até antes, só que a estrutura de parlamento era diferente e era composta principalmente de burgueses, e a maioria desses burgueses eram protestantes, eram evangélicos, eram calvinistas, e por eles serem calvinistas a gente pode chamar o bichinho até de puritano. Então o Carlos I queria o poder só para ele. O parlamento queria acabar com o poder do rei, diminuir o poder, dissolver o poder do rei. Aí, menino, entraram de frente e tivemos aí uma guerra civil. Aí de um lado a gente tinha o rei, que era apoiado pela Igreja Católica, e sempre a Igreja Católica adorou apoiar a monarquia, os reis, a nobreza. E do outro lado a gente tinha o parlamento com o apoio da Igreja Protestante, dos calvinistas. Então, como esses calvinistas eram puritanos, a gente pode chamar essa guerra civil de Revolução Puritana. E aí, Jota, como é que terminou essa chibata? Meu filho, o parlamento venceu. O rei Carlos I foi preso e depois, ó, foi decapitado, foi pra guilhotina. Menino, isso foi babado na Europa. Menino, tá na Inglaterra, o primeiro país a matar um rei. Eu fico imaginando como é que ficou, foi os reis dos outros países, da França, Portugal, tudo morrendo de medo. Olha, vão cortar minha garganta! Aí em 1649 instaurou-se um governo republicano sob a liderança de um deputado calvinista chamado de Oliver Cromwell. Mas olha só que babado, em 1653 o próprio Cromwell dá um golpe e dissolve o parlamento e começa a mandar sozinho. Ele implanta uma ditadura para ele e para os seus descendentes. É meio que nada tirar o rei. Mas o bichinho só passou 5 anos no poder. Em
em 1658 ele morreu e quem ficou no lugar dele foi o filho chamado Ricardo. Mas o Ricardinho não entendia de economia, não entendia de política, parece um presidente que eu conheço ali. Enfim, aí não deu certo, elegeram novamente outro parlamento. Agora, adivinha o que aconteceu? O novo parlamento simplesmente resolve voltar à monarquia. Pelo amor de Deus, cara. Homem, então pra que toda essa chibata? Se era pra voltar o rei à monarquia, hein? Assume como rei o Carlos II, depois o seu irmão, o James II. Aí de novo a burguesia, a nobreza ficam chateadas porque o rei é católico e autoritário. Aí já sabe, de novo, outra revolta. Só que essa revolução foi diferente, foi a revolução de 1688, foi a revolução gloriosa. E mais uma vez o rei perde e a burguesia ganha. Aí menina, agora deu certo. A revolução gloriosa marca o fim do absolutismo na Inglaterra. Ainda continuou tendo um rei, só que o rei passou a ser bebelô, só de enfeite. Tá, Jota, tu falou da estrutura política, mas que impacto isso teve na economia? No plano socioeconômico, a burguesia urbana se uniu com a nobreza que era proprietária de terra. E aí, menino, eles deram um impulso na economia. A Inglaterra saiu, foi voando, a economia lá em cima, a estrutura, o capitalismo, só o filé. Gostei. Aí não é à toa que foi na Inglaterra que começou a Revolução Industrial. E vocês já sabem, né? Tudo que aconteceu com a Inglaterra, os outros países ficaram de olho. A burguesia tava doida também a tirar o poder do rei. O poder do rei da Espanha, de Portugal, da França. A burguesia desses países queriam mais liberdade, queriam uma política liberal, queriam uma economia liberal, queriam trocar um Estado absolutista por um liberal capitalista. E olha que a Revolução Inglesa foi 150 anos antes da Revolução Francesa. Quando aconteceu a Revolução Francesa, a Inglaterra já tinha aquele formato ali de executivo, legislativo e judiciário. Eles estavam para trás. Então olha a pergunta, adivinha onde começou a Revolução Industrial? Muito bem, meus herculoides, começou na Inglaterra. Durante a Idade Moderna, com o desenvolvimento de cidade, de comércio, lá da urbanização, algumas pessoas que tinham habilidade específica resolviam montar sua oficina. O cara sabia fazer sapato, o cara sabia fazer uma blusa, o cara sabia fazer rede, então ele ia lá e botava uma oficina. Só que ele colocava essa oficina e ele mesmo fazia o produto. Eu botava lá uma oficina de sapato, eu mesmo fazia o solado, depois eu fazia o acabamento, depois eu costurava, depois eu colocava o cadastro, tudo era feito por mim. A gente chama isso de quê? De uma estrutura artesanal, de uma produção artesanal. Ah, bom. Agora, essa técnica deixava o produto muito caro, demorava muito para fazer. O cara tinha que ir lá na minha oficina, eu tinha que medir o pé dele, era mais ou menos 2 dias para eu fazer o sapato. E aí, como era muito caro, não era disponível para a maior parte da população. Eu só ia vender, eu só ia ter clientes que fossem da nobreza, que fossem da burguesia, que tivesse muito dinheiro. Gente, chegava a ter uma blusa, uma roupa você comprar, seria como o preço de um carro ou de uma casa hoje em dia. É o quê? Só que aí um burguês mais inteligente passou lá em frente à oficina, olhou e disse assim: ei, meu irmão, como é que tu faz isso aí? Tu demora quanto pra fazer um sapato? Rapaz, 24 horas, 2 dias. Rapaz, vamos fazer um negócio aqui? A gente pega, eu vou te contratar pra gente fazer uma fábrica. Eu coloco você como gerente, aí tu ensina 15 pessoas. 3 tu ensina a fazer só o solado, outras 3 tu ensina a dar só o acabamento, outras 3 tu ensina só a costurar, outras 3 tu ensina só a fazer o cadastro e outras 3 tu ensina a montar. Aí a gente produz isso em massa. A gente vai produzir agora 60 sapatos por dia. A gente vai ganhar muito dinheiro, tu vai trabalhar pra mim, cara. Tu vai ser meu empregado. Aí, gente, nessa época já surgia um pouco de um trabalho assalariado. E aí o trabalho assalariado era bom pra esse burguês
para esse empresário. Porque se é de ele sustentar um escravo ou sustentar um servo, menino, eu boto essa pessoa para trabalhar para mim, eu pago um dinheiro para ele e com o próprio dinheiro que ele ganha de mim, ele compra minhas coisas. Então o meu mercado vai aumentar, eu vou ter mais gente para comprar. O comerciante inteligente, o burguês, ele não é burro não. Ele acabou que tirou o cara da oficina dele, botou o cara para trabalhar para ele e agora chamou outras pessoas para trabalhar para ele. E a gente tem aí nessa estrutura uma coisa chamada divisão do trabalho, alienação do trabalho. Por quê? Porque as pessoas que trabalham naquela pequena fábrica, elas não têm noção do todo. O cara aprende a fazer só o solado, o outro aprende a fazer só o cadastro. Eles não sabem montar a peça toda. Isso aí é uma grande sacada que existe até hoje. Então veja, eu tinha um artesão na sua oficina que produzia um sapato por dia. Agora eu tenho 15 pessoas que produzem 60 sapatos por dia. Então no primeiro caso eu tenho uma produção artesanal. Já nessas 15 pessoas que fazem o sapato não usam máquina nenhuma, elas usam só as mãos. Eu tenho essas pessoas fazendo esse produto, a gente chama de produção manufatureira, o qual eu tenho pessoas trabalhando com as mãos. Então vamos supor que eu vou colocar lá uma fabricazinha para vender doce de caju. Eu contrato uma pessoa só para comprar caju, eu contrato outra só para moer o caju, eu contrato outra para caramelizar o caju, eu contrato outra só para preparar o doce, eu contrato outra só para embalar. Se eu não usei nessa estrutura nenhuma máquina, eu tenho uma produção manufatureira. O meu produto é uma manufatura. Uma coisa boa, aqui o processo barateia o produto. Uma pessoa que gasta 10 horas para fazer um produto sai muito mais caro do que 15 pessoas que gastam 36 minutos. Agora, uma coisa ruim, a partir do momento que eu coloco essa fábrica, eu coloco o meu produto mais barato e produzo muito, as oficinas ao redor que fazem o mesmo produto vão falir. Eu vou quebrar o tiozinho da oficina. Veja, gente, essa transição de oficina para uma fábrica aconteceu mais ou menos ali em 1750. A Revolução Industrial começou mesmo em 1760. Esse primeiro momento da indústria se desenvolveu ao redor do carvão e do ferro, através do desenvolvimento da máquina a vapor em 1769. E também com a fábrica de tecido, com o desenvolvimento do tear mecânico em 1785. Então, no século XVIII, a gente tinha um modo de produção artesanal que foi substituído pelo modo de produção da manufatura. E em 1770 aparece a produção mecanizada através de máquinas. Bem, a partir desse momento, a indústria passou a ser a atividade econômica mais importante da sociedade europeia. A Revolução Industrial foi muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Trouxe progresso. Agora vem a pergunta de 1 milhão de rachadinhas. O que isso mudou na vida do pobre? Para aqueles que conseguiram sua liberdade, deixaram de ser escravos e deixaram de ser servos. Não mudou simplesmente nada, gente. Os ricos, os nobres, os burgueses apenas acharam uma maneira de ganhar mais dinheiro ainda. Como eu disse, em vez de ficar sustentando escravos e servos, eu contrato eles para trabalhar para mim por uma merrequinha. Fazem isso todo ano. E ainda tenho eles como mercado consumidor. Quer dizer, eu pago a eles, mas depois eles gastam tudo com os meus produtos, comprando de mim. Não esqueça, o que estava na moda naquele momento era o livre mercado, era o livre comércio. A lei da oferta e da procura. O liberalismo econômico. Não tem mais Estado para se meter em nada. A burguesia estava livre. Tendo como objetivo obter os maiores lucros possíveis, os empresários procuravam pagar o menor preço admissível por um salário, ao mesmo tempo que eles exploravam ao máximo a capacidade de trabalho do proletariado. Gente, em diversas indústrias, a jornada de trabalho chegava a passar de 15 horas diárias. Pode isso, Arnaldo? O salário era tão baixo que uma pessoa mal conseguia se sustentar, comprar o mínimo de alimento. Às vezes, uma família toda tinha que trabalhar. Crianças de 6 anos de idade
trabalhando nas fábricas, na indústria. JI podia isso? Por que não? Não tinha intervenção do Estado, não tinha leis, não tinha ninguém para fiscalizar. Era o livre mercado, era o liberalismo, era o libera geral. Bem, terminamos mais um episódio da série Educação Política. Assistam os vídeos quantas vezes acharem necessário e quiserem. Anotem, estudem. Esse conhecimento vale ouro e ele está aqui de graça. O resto é com vocês. Valeu, galera! Então, gostou desse vídeo e gostaria que a gente fizesse mais vídeos? Nesse formato divertido e numa linguagem que todo mundo pode entender? Vem se juntar à nossa família, apoiando os nossos projetos, com o objetivo de levar educação, cultura e informação de qualidade para todo o Brasil. E você pode contribuir com o que quiser e puder. Para ser apoiador no Facebook, basta vir aqui na página e clicar nesse botão. Também pode clicar no link da nossa plataforma Apoia-se. Ou você pode fazer uma doação usando simplesmente seu PicPay. Gente, todos os links para você ajudar a levar educação e informação de qualidade para todo o Brasil vão aparecer ou aqui em cima ou aqui embaixo. Chega de ignorância, fanatismo e tirania. Só o amor e a educação podem transformar o Brasil.